Essa aula 4 é a aula sobre indicadores, e indicadores é uma forma mais moderna de analisar os gráficos. Uma forma que prescinde de traçar retas de suporte e resistência, observar figuras. Na verdade, é uma forma mais computadorizada. A gente vai ver aí os principais indicadores aí utilizados na análise técnica. O principal indicador são as médias móveis. As médias móveis, elas, de uma certa forma, substituem as linhas de suporte e resistência. Elas são indicativos de tendência, dá uma indicação interessante de tendência de uma forma dinâmica, automática. Vários indicadores são desenvolvidos a partir das médias móveis. Outro tipo de indicador é o indicador de momentum, um indicador, a gente já comentou sobre esse fundamento, que é a questão da força, da tendência, da velocidade, do movimento do preço. Isso a gente observava em rupturas, né? Rompimento de suporte e resistências, mas também pode ser observado através de curvas, de comportamento de curvas de momento. Então, temos aí também uma classe de indicadores chamada osciladores, que refletem, sinalizam, né, a força ou a velocidade de uma tendência. Vou mostrar o gráfico agora para a gente dar uma olhada nesses tipos de indicadores. Novamente aqui eu estou usando o gráfico de 2 minutos do mini índice. Estou usando aqui a plataforma MetaTrader e aqui você pode inserir indicadores aqui, olha. A quantidade de indicadores disponíveis nos softwares gráficos é enorme, chega a ser mais de 100 indicadores. Tanto que aqui no caso aqui do MetaTrader ele classifica, ele agrupa os diversos tipos de indicadores aqui, ó. Indicadores de tendência e osciladores. Esses são os dois principais que a gente vai dar uma pequena explorada agora. No caso aqui de tendência, a principal referência é a média móvel aqui, o Moving Average. A média móvel, ela pressupõe um período da média. Qual é o período da média? Vou fazer aqui uma primeira média de 10 períodos. Uma média simples, existe também a possibilidade de fazer médias ponderadas, médias exponenciais. Bom, aqui é uma... Deixa eu pegar, mudar a propriedade aqui. Dar uma largada nessa média aqui. Aí. Então, a primeira coisa que a gente observa assim na média em relação ao preço é que ela acompanha o preço, ela fica bem próxima ao preço. Pelo menos essa média de 10 períodos, né? Uma hora o preço está acima da média, a gente está observando aqui esse período. Outra hora o preço está abaixo da média. Daí a gente já deduz, né, que quando o preço está abaixo da média, a gente pode ter aí um padrão de tendência de baixa. E quando o preço está acima da média, a gente tem um padrão de tendência de alta. Lembra que nos primeiros vídeos a gente usou retas de tendência, né, para identificar a alta e a baixa. Aqui você pode identificar a alta e a baixa com o uso das médias. Muito mais simples, né, e automático. A gente pode estar observando aqui nesses gráficos aqui. Então, uma primeira ideia de, por exemplo, comprar ou vender é quando a média, por exemplo, está abaixo, a média não, o preço está abaixo da média e ele cruza para cima da média. Poderia ser uma oportunidade para comprar. Ou quando o preço está acima da média e cruza para baixo da média, uma oportunidade para vender.
Aqui é uma oportunidade para comprar. Então a gente está observando aqui que a média ela serve tanto para identificar a tendência, como eventualmente para entrar ou sair da tendência, ou sair da operação. E a grande vantagem da média é que ela é desenhada automaticamente, né? Aqui pelo gráfico, você não precisa ficar traçando retas. É muito comum o uso simultâneo de mais de uma média. Então, a gente tem uma média de 10 períodos, eu posso agora inserir uma outra média, uma segunda média, mais longa, de 20 períodos, desenhar até em vermelho. Essa média de 20, ela fica um pouco mais distante do preço, ela não acompanha muito perto do preço. Observe nesse caso aqui, ó, a reversão que ocorreu aqui no preço. O preço acabou revertendo aqui, né? Fez um topo, reverteu, mas a média ela reverteu bem mais atrasada, a média de 10, a média mais curta, e a média de 20 ela demorou mais ainda para fazer a reversão. Quanto maior o período na média, mais ela fica atrasada em relação ao preço. Qual é a vantagem disso? Só tem desvantagem, né? Você tem essa sinalização atrasada de reversão da tendência. Mas, por outro lado, a média, ela dá uma indicação melhor de tendência. Ela não muda de direção assim tão rapidamente quanto o preço. Se a gente for observar o preço aqui, ó, nesse período, a gente vê que ele faz um zigue-zague aqui, né? Ele vai para cima, vai para baixo, não dá uma direção. Enquanto que a média, né, a não ser aqui por um determinado instante, a média de 10, ela estava virada para baixo, somente em um instante aqui, um pequeno período, ela virou para cima, depois virou para baixo de novo, dando aí, voltando a dar uma indicação de baixa. Já a média mais longa, a média de 20, ela praticamente manteve, né, a direção de baixa. Então, no aspecto de sinalizar a direção da tendência, a média é muito, muito melhor que o preço. Mas, com relação a indicar os momentos de inversão da tendência, a média dá indicação com atraso, né? Isso pode ser bastante ruim, né? Você vai acabar entrando bastante atrasado na operação ou até numa situação em que já não é mais interessante a entrada. Então, tem vantagens e desvantagens de se usar a média, né, como indicação de tendência e também de suporte e resistência. Com relação a essa indicação de suporte e resistência, uma indicação de suporte é o preço. Deixa eu tirar esse editor aqui. É o preço está, vamos dizer assim, num movimento aqui de baixa, respeitando aqui as médias. As médias são uma referência de resistência. Uma vez rompido aqui a resistência, a gente pode ter aqui a inversão, né, do movimento, para um movimento de alta, e aí a média é uma referência de suporte aqui do movimento do preço. Então a média, além da direção da tendência, ela também dá os níveis, né, dá a situação de os pontos, né, vamos dizer assim, níveis de preço, de suporte e resistência. E ela também dá a indicação de momento, lembra? Eu vou repetir várias vezes, né, os 3 fundamentos aí da análise técnica. A tendência, suporte e resistência e momento.
Como é que ela dá indicação de momento? Quando a média curta, a média mais, aqui no caso de 10 períodos, né, cruza a média longa para cima, é uma indicação de força, indicação que o mercado está adquirindo força positiva, velocidade positiva. Pode ser um momento, né, para entrar, no caso aqui da velocidade positiva, um momento para entrar na compra. Há uma expectativa de alta. Quando a média curta cruza a média longa para baixo, é o contrário, é uma expectativa aí negativa, né, de força negativa, momento negativo, né? Então, uma oportunidade para uma eventual entrada na venda, apostar na queda do preço. Então, dessa forma, nesse padrão de cruzamento de médias, nós também temos uma sinalização de momento. Então, concluindo aqui essa pequena introdução sobre médias, elas, de uma certa forma, substituem, né, as retas, né, de suporte e resistência, as linhas de tendência de baixa e de alta, né, e os rompimentos, né, dos níveis de suporte e resistência que dão indicação de momento. Então, a média móvel, ela, vamos dizer assim, pode ser utilizado para identificar os três fundamentos da análise técnica: a tendência, suporte e resistência e momento. No caso de momento, a gente tem outra opção também, que são os osciladores. Vamos tentar ver um pouquinho sobre osciladores. Deixa eu retirar aqui essas médias. Se a gente for olhar aqui no sistema gráfico, você também tem diversos tipos de osciladores aqui. Os mais conhecidos são o índice de força relativa, que é esse aqui, ó, e o momentum. Também o estocástico é bastante utilizado. Esses três indicadores, osciladores, estão detalhados aí no livro, Comprar ou Vender. Aqui a gente vai dar uma olhada rápida no índice de força relativa e no indicador de momento. Vamos dar uma olhada aqui no indicador de momento. Você também tem que dizer o período, vou usar 14, que é um padrão. E aqui, no caso dos osciladores, eles utilizam uma outra escala, que não é a escala do preço. Então, você tem que abrir uma outra janela, né, e usar uma outra escala. E a ideia do oscilador é que ele dá uma indicação de quando a força está mais positiva ou mais negativa. E também quando a força está se exaurindo, quando está perdendo, né, a velocidade, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente pode fazer um comparativo do preço com o oscilador e a questão da perda de força. Observe aqui no caso, vou traçar uma reta aqui. Aqui a gente fez um topo aqui, em seguida fez um topo mais alto ainda, quer dizer, o preço continuou subindo. Se a gente for olhar aqui o oscilador, ele fez um topo aqui e fez um topo mais abaixo, dando uma indicação de perda de força. A gente chama de divergência de baixa. É uma indicação, né, de que o preço, apesar de ter feito aqui uma nova máxima, ele está perdendo força. E a tendência pode estar terminando. Talvez seja a hora de sair de uma posição de compra. O indicador, pela indicação de divergência de topos, adverte, né, para essa perda de força do preço e eventual final da tendência de alta. O índice de força relativa, ele também é muito parecido com o momento. Tem uma outra fórmula, não vai dar a fórmula agora,
mas ele dá um gráfico muito semelhante ao de momento. Deixa eu dar uma... Deixar um pouquinho mais... Aqui, ó. Observe que a curva é muito parecida. Ele também fez aqui, da mesma forma que o momento fez o topo descendente, né? Divergindo aqui do preço, também o FR também fez um topo divergente. Uma característica dos osciladores é que eles variam, né, num certo intervalo. No caso do índice de força relativa, ele varia entre 0 e 100. Quando ele está se aproximando de 100, é sinal que a tendência de alta está perdendo força. Quando ele está se aproximando aqui do zero, sinal que a tendência de baixa está perdendo força. Bom, dessa forma a gente tem aí uma indicação, né, de força da tendência ou perda de força da tendência através do auxílio, né, aqui de gráficos auxiliares, mas que, vamos dizer, necessitam a abertura de outras janelas, outras escalas aqui no gráfico. Pode ficar um pouco mais confuso, né, a interpretação de momento, né, dessa forma. Pode ficar um pouco mais poluído, né, a análise do gráfico. A gente vai verificar lá na frente que há uma forma mais simples de verificar essa questão do momento, da força da tendência.